A Santa Paz de Deus, sejam todos muito bem-vindos ao canal Arca CCB. Sou o irmão Marcelo, também estamos aqui com o nosso irmão Beto. Irmão Beto, sal da Irmandade. A paz de Deus a todos. Como todos sabem, sou o irmão Alberto, um dos administradores do canal AKCCB. E estamos aqui, irmão, nessa live, né, mais uma vez com vocês, para a gente, no caso, dar uma resposta, né, tipo uma refutação a um vídeo aí que está circulando nas redes sociais, né, de um dos opositores da Congregação Cristã no Brasil, né? Espero que vocês apreciem e gostem do nosso, assim, dessa live que nós estamos fazendo. Uma breve live, né? Exatamente, meus irmãos. Foi-se necessário de estar fazendo esta live, até a pedido de alguns irmãos, através dos comentários do nosso canal, aonde eu chamo ele de Carlos Fantasma. Por que Carlos Fantasma? Porque ele me desafiou para um debate bíblico, né? Campos de ideias, tá? Nada pessoal, mas campos de ideias. E nisso ele correu, aqui para que todos vocês possam analisar o vídeo. No final desse vídeo vai estar o link disponível do vídeo em que ele me desafiou e correu, né? Então, devido a essa necessidade de alguns irmãos estar pedindo para que a gente pudesse responder referente ou comentar referente a uns conteúdos que eu fiquei surpreso, né? Tanto eu, acredito, como irmão Beto também. Então, assim, pessoal, o Carlos Reinar, ele se desligou da Congregação Cristã no Brasil, como todos já sabem, a um dos vídeos que ele fez algum tempo atrás, né? É o famoso ele desceu do muro. Não, mas ele não desceu do muro não, tá? Ele voltou a subir no muro, né? Então não houve um desligamento aí, porque se realmente houvesse, ele não estaria comentando ou falando da Congregação Cristã no Brasil, que não lhe compete mais. Não compete tanto a Carlos Reinar, como também não compete aos demais opositores que não são membros da congregação. Mas existe uma coisa que eles amam falar da CCB. É aquela famosa frase: eles saíram da CCB, mas a CCB não saiu dos vossos corações, porque se tivesse saído, nem comentaria mais, né? E ele disse que nunca mais falaria da CCB. Esse é o problema, Beto. Só que agora ele voltou a falar da CCB, né? E nisso ele vem com hipocrisia, dizendo, até no vídeo agora, né? Um vídeo recente dele aí que me passaram, onde ele fala: olha, eu não gostaria mais de estar falando da CCB, mas eu tenho que falar. Então, Beto, olha o absurdo, a hipocrisia tamanha desse cidadão, né? O cidadão, ele sabe que a CCB, ela é de grande expressão, né? Por ser muito conhecida mundialmente, e pode ser que ele esteja perdendo aí algumas monetizações, entendeu? Então, por isso, ele teve a necessidade novamente de falar da CCB, porque Carlos Reinar, ele vive de YouTube e também de fakes escritos, né? Então ele cria lá as suas monetizações, enfim, tá. Até aí não compete. Só acho que o problema disso tudo é ele vir novamente a falar mal de nós. E vamos responder à altura. Beto, o que você acha disso de alguém que diz que se desligou da CCB, mas não consegue, né? Caiu do muro. Ele não desceu do muro, tá? Eu acho que eu errei em um dos vídeos. Eu acho que estava meio cambaleando. Aí ele caiu do muro, ele foi e voltou a subir no muro novamente. E aí, Beto? Lamentavelmente, né, o Carlos Reinar, ele, na verdade, ele era aquele crente na congregação que, na verdade, nunca concordou, nunca aderiu com a doutrina, com a nossa doutrina, com a nossa crença. Mesmo na congregação, você vê que ele tinha uma doutrina ou um ensinamento diferente dos pontos de doutrina e da fé que foi uma vez entregue aos santos. Você vê que ele já não cria na doutrina da Trindade, ele já não cria na divindade de Cristo, já não cria na questão da Santa Ceia. Então, ou seja, muitas coisas ali ele já não cria mais ali. Então, ou seja, ele estava na congregação, mas na verdade ele é aquele negócio, né? Está no nosso meio, mas não é do nosso meio, né? Aquele negócio. Então, é o que acontecia com o Carlos Reinar. Só que, na verdade, é aquela pessoa que não consegue cortar o vínculo, ele não consegue cortar o cordão umbilical.
né? Ele saiu da congregação, mas não conseguiu cortar o cordão umbilical ali, e ele tem que ficar justamente para se alimentar, para se sentir bem. Ele tem que falar mal da igreja, ele tem que defamar, ele tem que denigrir a imagem da igreja, do ministério, porque isso já se tornou parte dele, da essência dele, ou seja, da índole dele fazer isso, né? Então, infelizmente, é a postura desse cidadão aí, que, ou seja, tenta, né, mostrar para as pessoas que ele é uma pessoa, na verdade, um crítico da CCB mediante a coisas coerentes, concretas, mas a gente sabe que é como os demais opositores, né? Ou seja, baseiam todos os seus argumentos com falácias, né? Com coisas que realmente não se sustenta segundo um bom exame, né? Quando você faz um bom exame, uma boa verificação ali sobre aquele assunto que ele aborda no canal dele, você vai ver que aquilo ali cai por terra e não tem sentido algum. É bastante vergonhoso, infelizmente, né? E nós, infelizmente, somos obrigados a fazer esse conteúdo para mais uma vez refutar. Essa é a intenção do canal Arca CCB. É de dar ensinos bíblicos e de fazer você, meu irmão e minha irmã, também aprender a refutar essas papagaiadas. É papagaiada demais. Eu acho que é pena voando para tudo quanto é lado desses papagaios. Não é possível. Como pode uma coisa dessa, sabe? A gente tem até que falar de uma forma alegre, brincalhona, porque senão a gente acaba se estressando com tantas besteiras. Isso eu acho que é o famoso que não tem o que fazer, porque se tivesse, não estaria falando tanta besteira. Aí uma coisa que ele falou, Beto, porque vocês não estudam, vocês não têm estudos bíblicos, mas eu acho engraçado. Ele desafiou eu, que ele alega não ter estudos bíblicos, eu aceitei o desafio e ele saiu correndo. O que é isso, Beto? O que passa na cabeça dessas pessoas em questão de estudos bíblicos? O que eles querem que a gente aprenda com estudos bíblicos? Sendo que nós, sim, pregamos a palavra, pode ser que tenha algum entendimento diferente do outro, equívocos, vai existir sempre, vai existir, porque estamos falando de uma divindade, estamos falando de uma soberania, estamos falando daquele que no nosso intelecto limitado não vamos dar todas as respostas. Então, Beto, fala que a gente não estuda, fica em ataques, mas será que ele estuda a Bíblia, Beto? Ele conhece da Bíblia? O estudo dessa pessoa, né, que ele diz que faz, né, que ele tanto se gaba de fazer estudo bíblico, na verdade, não é um estudo bíblico da maneira correta, com uma boa exegese, você entendeu? Bem intencionado, né? O estudo dele é sempre para procurar encaixar a sua doutrina na Bíblia, né? Nós nunca devemos estudar a Bíblia querendo encaixar nossa própria doutrina, nosso próprio ensino, nossa própria forma de pensar ou de interpretar na Bíblia. Nós temos que deixar que a própria Bíblia se interprete e ela mesma diga o que ela mesma quis dizer com aquelas passagens, com aqueles textos. Ou seja, o Carlos Reina, ele já tem uma doutrina formada. Ou seja, quando você mostra um versículo da Bíblia para ele, ele sempre vai querer enxergar o versículo da Bíblia aos óculos ou com a luz do seu entendimento, da sua teologia já formada, já pré-determinada nele ali, né? Nesse sentido. Então, logo, esse não é um estudo honesto das Sagradas Escrituras, porque para você estudar a Bíblia, você tem que desprover de todo e qualquer conceito que você tenha religioso. Porque o que acontece? Muitas das vezes, o que a religião prega é diferente do que o que a Bíblia ensina. Então, ou seja, você não pode estudar a Bíblia com os óculos da sua religião. Você entendeu? Que nós não sabemos qual é a religião do Carlos Reinar, mas deve ser desigrejados, porque agora, como ele saiu da congregação, e eu não sei que igreja ele pertence, mas deve geralmente estar crescendo um grande movimento de pessoas desigrejadas que tenta ver os textos da Bíblia com óculos da sua
nova religião aí, da sua nova teologia aí. Porém, nós temos que entender o seguinte, que o que justifica, nós temos que procurar o seguinte, que a prática, né, a prática, ela não justifica o princípio. É o princípio quem justifica a prática. Você entende? Então, a prática religiosa, ela é justificada pelo princípio bíblico. Ela começou em um princípio bíblico. E é o princípio bíblico quem justifica essa prática. Você entendeu? Nesse sentido. Só que o que acontece? O Carlos Reinart, ele é uma pessoa que ele acha que só ele sabe da Bíblia, só ele entende. Ele é o mais sábio, o mais esperto de todos e que ninguém sabe tanto quanto ele. Entendeu? Que ele descobriu toda a verdade, todo mundo está no engano, está no erro. Só ele entende de Bíblia, os outros não entendem nada. Né? Olha que coisa, que soberbia. Né? A congregação, ela não faz um estudo sistemático com todos os membros dela, porque ela diz que os membros da igreja são livres para estudar, para pesquisar e para procurar o entendimento de Deus. Ela deixa o povo de Deus livre. Só que em alguns pontos a congregação ela não admite o que? Entendimentos contrários. Ou seja, quais são esses pontos? Os pontos principais de fé. Os artigos principais de fé nós temos que concordar. Que são os pontos de doutrina, que também está disponível no site da congregação, no site oficial. Nós precisamos concordar. Agora, quanto outras crenças secundárias, também faz parte da doutrina, mas são crenças secundárias e não primordiais, nós podemos ter algum entendimento diferente a esse respeito. Por exemplo, em relação ao uso do véu. O uso do véu é uma doutrina, né, apostólica, porém não é uma doutrina principal. Não faz parte dos primórdios, das doutrinas primordiais principais. Ela é uma doutrina apostólica, porém secundária. Aí o que acontece? Nós podemos ter entendimento diferente a esse respeito, porque tem uns que acreditam que o uso do véu é por causa dos anjos, né, que vêm colher a oração da igreja ali, e ele procura esse sinal de poderio na cabeça das mulheres. Já tem outros que acreditam que é por causa da sujeição ao homem, que a mulher deve cobrir a cabeça para estar sujeita ao seu marido, né? Sujeito, e assim, da mesma forma, o marido sujeito a Cristo, e Cristo sujeito a Deus. Então, nesse sentido. Já tem outros que acreditam que o uso do véu é pela questão, as mulheres podem utilizá-lo, porém, é uma questão de cultura da época, porém, essa cultura da época não faz parte da doutrina. Né? Porém, esse entendimento, nós acreditamos que não é o correto. Esses dois últimos nós podemos até aceitar. Aliás, esses dois primeiros, né? Que é por causa da sujeição, que é por causa dos anjos, porque encontramos base nas escrituras para isso. Mas já o outro, de dizer que é pela cultura da época, nós não encontramos base bíblica sólida para poder aceitar essa ideia. Né? Então, logo, não é cultura, mas uma doutrina que faz parte da vida cristã, da vida do servo de Deus aqui na Terra. Mas o interessante é o seguinte, é que o Carlos Reinart, ele veio com uma acusação aí no vídeo, muito terrível, dizendo que a nossa igreja pratica angiolatria. Angiolatria? E angiolatria, que é a adoração a anjos. Né? Lembrando que teve pessoas na Bíblia que cometeram, que praticaram esse tipo de ato. O apóstolo João cometeu angiolatria quando se prostou diante do anjo que mostrava as revelações lá no Apocalipse para o adorar. Mas o anjo o repreendeu. O anjo repreendeu para não fazer daquela forma. Né? O apóstolo João cometeu isso. Não só o apóstolo João, mas também teve outras pessoas que assim o fizeram na Bíblia Sagrada, mas foram repreendidas. Porém, a congregação cristã no Brasil não pratica angiolatria. Primeiro, o culto aberto,
na congregação não é um culto oferecido ao anjo, mas e sim a Deus. É um culto oferecido a Deus em nome do Senhor Jesus, não em nome de um anjo. As orações dirigidas na congregação, elas são sempre feitas dirigidas ao Pai, orando a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus e não em nome de nenhum anjo. Além disso, os hinos cantados na congregação são todos cristocêntricos, feitos, ou seja, falando da pessoa de Jesus, da pessoa do Pai, né, e até mesmo do Espírito Santo. Só uma observação referente aos hinos. Eu até recentemente eu conversei com um dos nossos irmãos, que também é muito entendido nessa parte dos hinos, ele se aprofundou mesmo, estudou, correu atrás letras, enfim. Quando eu perguntei para ele, eu falei dessa seguinte maneira: tem um acusador aí, um fantasma, né? Que esse fantasma apareceu aí, né? E esse fantasma está dizendo que nós, até nos nossos hinos, temos hinos de adoração a anjos. Aí o irmão balançou a cabeça assim e falou: ele tem como provar? Eu falei: não. Então, ignora. Né? Ou seja, Beto, falar qualquer um fala, né? Como a gente fala, são papagaios, porque papagaio fala qualquer coisa e fala o que ele ouve, entendeu? Então fica de blá blá blá, mimimi, mas não prova nada, só quer audiência. Então isso é para você, meu irmão e minha irmã, entender que esse cidadão só quer audiência. Isso são armas de marketing para que ele possa atrair mais audiência, porque ele atraindo, ele ganha dinheiro. Você quer ir lá? Então vai no comentário dele e coloca lá, prove. Só isso. Não tem problema de você querer ver vídeos aí de Carlos Fantasma, ou sei lá, de quem quer que seja, entendeu? Mas agora entre nos comentários e comece a comentar. Comece a pedir detalhamento daquilo que esse cidadão fala, que é muita bobazeira, viu? Pode continuar, Beto. Então, irmão, nós precisamos entender o seguinte: o fato de alguns hinos, mencionar a palavra anjo, não significa que estamos adorando a anjo. Nós temos que examinar o contexto do hino. Tem alguns hinos, sim, na congregação que menciona sobre anjos, mas nós temos que ver em que contexto que eles mencionam o anjo. É louvando, é adorando, é glorificando? Não. Nunca é nesse sentido. Por exemplo, tem um hino que fala: anjos e arcanjos cantam reunidos, todos se prostram para te adorar. Né? Ou seja, esse hino, ele menciona a palavra anjo, mas não em adoração ao anjo, mas fala justamente que os anjos estão em adoração conjunta ou coletiva a Deus, que é o Santo dos Santos. Outro hino que menciona anjos é justamente sobre a vinda de Cristo, quando diz justamente que Jesus Cristo, né, com voz de arcanjo, irá surgir. Mais uma vez, esse hino, onde menciona a voz de arcanjo, não é em adoração a anjos, mas mencionando sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, que vai vir justamente com a autoridade de um anjo de comando, de um anjo chefe. Ou seja... É bem claro, ele disse com voz, né? Com voz é arcanjo. Ele não está dizendo que é o próprio arcanjo, porque tem algumas denominações que ensina que Jesus é o próprio Miguel Arcanjo, também totalmente antibíblico. Mas vamos lá. Exatamente. Então, outro hino também que fala de anjo, menciona anjo, é que diz que Jesus, quando ele vier, ele diz: mandará os anjos recolher os fiéis ao reino de amor. Bom, então eles estarão nos servindo. É isso que eu entendi? Então, ou seja, Jesus ele vai vir com os seus anjos, ele está falando do evento da vinda de Cristo, ou seja, da volta de Cristo, em que Cristo dará ordem aos seus anjos para recolher o seu povo e levá-lo a encontrar com o Senhor nos ares. Isso é totalmente bíblico. Agora, um interessante, se o fato de mencionar anjos nos hinos, isso quer dizer que está adorando a anjos, isso daí é um absurdo, porque nós poderíamos dizer, então, que o livro do Apocalipse é o livro mais angiólatra do mundo, porque é o livro que mais menciona a palavra anjo. Você vai ver
ali no Apocalipse, menciona anjos praticamente em quase todos os capítulos do livro do Apocalipse. Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo falou para Natanael, dizendo que desde agora vereis os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então, o próprio Jesus profetizou isso, diz que desde agora, ou seja, a partir de agora, eles não iriam cansar de ver anjos descendo e subindo sobre o Filho de Deus, ou seja, no ministério de Jesus Cristo. Os anjos sempre tiveram participação no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Ou seja, quando Jesus estava para nascer, o anjo anuncia o seu nascimento. Os anjos aparecem no seu nascimento, glorificando e cantando e louvando a Deus. Os anjos aparecem numa revelação para José, mandando ele pegar o menino para salvá-lo da ira de Herodes, que estava prestes a matá-lo. Os anjos aparecem na tentação de Jesus e o servem após Jesus ser tentado pelo diabo. Os anjos aparecem no contexto do tanque de Betesda, né? Os anjos ali aparecem também, inclusive, está escrito na Sagrada Escritura, inclusive os anjos também aparecem quando Jesus estava justamente no momento da angústia ali do Horto das Oliveiras, os anjos aparecem confortando ele, né? Os anjos também aparecem ali na volta de Cristo aos céus, ou seja, no retorno dele aos céus, quando ele aparece ali dois varões, né, dizendo, Galileus, por que estáis olhando para os céus, né? Esse mesmo Cristo, ou seja, os anjos sempre apareceram. Na ressurreição de Cristo, os anjos aparecem também. Isso antes da igreja surgir, nos evangelhos. E no ministério da igreja, os anjos aparecem também. Ou seja, aparecem os anjos de Deus, falando justamente com Cornélio, né? Um anjo de Deus aparece falando com Cornélio, pedindo para ele chamar Pedro, né? Falando com Cornélio. Um anjo liberta Pedro da prisão, né? Um anjo, né? A Escritura também afirma, né, que um anjo, né, tem escrito na palavra de Deus, né, que muitos hospedaram anjos sem saber. Ou seja, receberam anjos na sua própria casa sem saber que eram anjos. Muitos hospedaram anjos, ou seja, receberam anjos. Então, o ministério dos anjos sempre esteve presente ali na igreja. Os anjos são espíritos ministradores enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quase todos os escritores do Novo Testamento mencionam anjos, né? Inclusive, até mesmo, o apóstolo Paulo menciona na epístola, né, na sua epístola a Coríntios, falando até mesmo da linguagem de anjos, falando que a igreja também ela fala em linguagens angelicais. Então, ou seja, os anjos sempre esteve ativo na vida da igreja para livrar, para dar livramento, para dar proteção, para guardar, para proteger, ou até mesmo para enviar mensagens de Deus para a igreja. Inclusive, lá no Apocalipse, nós temos vários anjos ali enviando mensagens, revelações, visões para o profeta João, na ilha de Patmos, né? Nós podemos perceber isso. Então, ou seja, e isso também é cumprimento da palavra de Deus, porque está escrito, né, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos teriam visões, teriam revelações, sonhariam sonhos. Isso é totalmente bíblico. Isso nos últimos tempos aconteceria. Então, ou seja, mencionar a ação dos anjos na igreja, mencionar a ação dos anjos na comunidade cristã, isso não é angelatria. Pelo contrário, isso é respaldado pelo testemunho bíblico, que os anjos sempre acompanhou o ministério de Jesus Cristo terreno aqui na terra e também acompanhou o ministério da igreja. Então, isso não tem nada a ver mencionar, porque em algumas pregações da congregação, os irmãos pregam ou explicam sobre anjos. Isso não é angelatria. Angelatria é se prostrar e adorar anjos, é louvar anjos, é glorificar anjos, é ter preferência por anjos.
Eu não consigo entender porque quando nós entramos na casa de Deus, primeira coisa que nós vemos que está lá na frente é um texto em nome do Senhor Jesus. Ali não está falando em nome dos anjos. Então Não. veja que o nosso foco já começa ali. Quando você lê, você já vai estar focalizando naquilo em que está escrito e já vai te deixando em comunhão. A tua mente vai ser elevada para quem? Para Jesus e não para anjos. E esse cidadão, ele sabe muito bem que todo o decorrer do cultuar a Deus é sempre em nome do Senhor Jesus, é sempre dando graça, é sempre cantando, louvando. Que absurdo, eu quero saber em qual ovo que ele achou esse pelo. Não é possível, deve ter algum ovo peludo aí que ele achou vários pelos. É uma coisa que, um absurdo, né? A Igreja Católica, sim, ela é clara em adorar anjos, ou seja, faz estátuas de anjos, né? Ela faz estatuetas de anjos, acendem velas, inclusive tem até rezas ou orações para anjo da guarda, anjos protetores, né? A Igreja Católica, sim, ela faz um tipo de culto ou idolatria a anjos, mas a congregação não tem isso, não faz imagem para anjo nenhum, não faz reza nem orações para anjo nenhum, nem os hinos dela são direcionados a anjos. Ele mencionou hinos avulsos. Esses hinos avulsos não são reconhecidos como sendo da congregação cristã no Brasil. Os hinos oficiais que são reconhecidos como sendo da congregação cristã no Brasil são os 480 hinos e os 6 coros que estão no seu inário. Esses são hinos da congregação registrado com direitos autorais, esses são da congregação. Os hinos avulsos não pertencem à congregação, né, não são da congregação. Então, se alguém criou algum hino avulso falando de anjo, adorando anjo ou alguma coisa desse tipo, não pertence, não é reconhecido pela congregação. Né? Se algum dos membros assim o faz, ou seja, faz por livre e espontânea vontade, sem ter nada a ver com a congregação e nem com a doutrina dela, porque a doutrina dela é expressamente clara e ela nem ensina e nem incentiva a tais coisas. Pelo contrário, tais hinos nem sequer são cantados nem assumidos nas nossas visitas ou reuniões e nem tampouco nos nossos cultos são aceitos tais hinos. Exatamente. Quando é realizado uma visita familiar, que ali tem um respaldo da congregação cristã no Brasil, é tudo feito dentro de uma ordem, é tudo feito dentro de uma organização, e não de qualquer maneira. Por quê? Porque essas reuniões familiares, a congregação se responsabiliza por elas. Então, por isso que é feito dentro dessa ordem, dentro dessa conduta, evitando que sejam cantados hinos avulsos. Se a congregação ela apoiasse hinos avulsos, dá-se a entender que ela estaria se responsabilizando, que ela estaria dando ali também o seu aval. Dando o seu aval significaria que estaria também se responsabilizando por algum ato. Então, por isso que a congregação não apoia hinos avulsos. Uma vez apoiando, estaria se responsabilizando pelos tais. Exatamente. Não proibimos de que se as pessoas quiserem, gostarem de algum hino avulso e quiser cantar na sua casa, no seu particular, nós não proibimos, não temos nada a ver com isso. Isso aí é critério da pessoa. Porém, os hinos que nós incentivamos que as pessoas cantem são os hinos do nosso inário, porque esses nós temos certeza que foram hinos que foram realmente tirados da Bíblia Sagrada, tirados da palavra de Deus, são hinos que foram realmente mostrados, orados, revelados por Deus para a nossa irmandade cantar e cultuar a Deus. Agora, estes outros hinos avulsos, nós não sabemos a origem dele, nem sabemos a intenção da pessoa que o fez. Ou seja, não sabemos se a intenção dela era ficar famoso, é ganhar dinheiro, é se tornar um cantor gospel. Não sabemos a intenção dela, se era realmente louvar só a Deus, porque os hinos que é feito na congregação, esses são feitos apenas com a intenção de louvar e adorar a Deus. Esse não é feito para a questão da gente se tornar um cantor famoso, nem ser um cantor gospel, nem fazer shows, nem arrecadar dinheiro com isso. Né? Todos os hinos da congregação, eles são feitos com a intenção de louvar e engrandecer o nome de Deus.
Agora, os hinos avulsos, nós não sabemos a intenção, não sabemos a origem, e nem tampouco, no caso, muitas das vezes, as letras deles, né? Os irmãos que gostam ou que fazem, nós não temos nada a ver. Eu praticamente também já fiz hinos, já tenho hinos de autoria minha, que eu fiz vários hinos, né? E que eu gosto de, às vezes, cantar em casa esses hinos. Mas esses hinos que eu canto em casa, né? Eu canto só para mim e para Deus. Nunca gravei nada, nunca fiz na intenção de ficar famoso, até porque eu canto só entre mim e Deus, quando eu estou, ou seja, tomando meu banho no chuveiro, quando eu estou. Olha aí, vocês já estão descobrindo o segredo meu, né? Eu gosto de cantar no banheiro. Então, quando eu estou no meu lazer, eu gosto de cantar, né? Os hinos. Mas eu não faço isso nas visitas, não faço isso, nem incentivo ninguém a fazer, nem mostro para ninguém. Canto particularmente sozinho entre mim e Deus, porque eu fiz na intenção de louvar e adorar a Deus. Então, nesse sentido. Perfeitamente, meu irmão, minha irmã. Então, aqui está um comentário que nós estamos fazendo, refutando esse cidadão que eu achei que ele tinha descido do muro e realmente decidido a viver a sua vida como ele acha que tem que viver, né? Mas não, eu acho que ele escorregou quando ele estava em cima do muro, teve uma queda, bateu a cabeça, e nisso que ele bateu a cabeça, agora veio falar besteiras, né? Não só essa, como outras besteiras lá de vídeos que eu vi, ele andou voltando a falar besteiras, né? Aí ele ficou meio zonzo, aí subiu de novo para cima do muro. Mas eu espero que você, Carlos Reinar, se decida, porque o teu cordão umbilical realmente não foi solto da congregação, nem seu e nem dos opositores, né? Porque tem opositores aí que se ficar um dia sem falar mal da CCB, eu acho que dá uma parada cardíaca, dá um treco aí no cara, o cara morre, entendeu? Inclusive, eu faço até essa proposta. Não é um desafio, é uma proposta para o senhor Carlos Reinar, tá, Carlos Reinar? Se você quiser provar que realmente na congregação tem angiolatria, ou seja, que a congregação adora anjos, eu quero que você prove pela Bíblia, tá? Pela Bíblia e com argumentos sólidos de que esse argumento, esse vídeo que você está fazendo, se é honesto, se realmente tem base no que você está falando, eu quero que você prove. E eu estou aqui disponível até mesmo com a live que você quiser comigo para provar essas verdades que você afirma que é verdade, né? Entre aspas, né? Então, eu quero que você prove essas verdades que, entre aspas, que você vive propagando aí, que realmente que a congregação faz, que os hinos da congregação são adoração a anjos, né? Que tem angiolatria na igreja que a gente adora anjos. Eu quero que você prove, eu quero que você diga quando foi que você viu na congregação alguém orando a anjos, alguém louvando a anjos, alguém, ou seja, na congregação, glorificando a anjos, dizendo glória ao anjo Gabriel, glória ao anjo Miguel, né? Né? Eu quero que você prove quando foi que você viu essas coisas dentro da congregação. Porque eu já estou na congregação, o que já 1999 para cá, é o que já 23 anos, né, irmão? 23 anos. 23, né? Então, 23 anos de congregação cristã no Brasil. Aí eu lhe digo, nunca eu vi essas coisas na congregação. Mas possa ser que eu, né, esteja me enganado. Então, me convença do contrário, tá? É isso que eu tenho a dizer. Porque isso que você está dizendo, até então, para nós, é uma falácia. É algo, ou seja, assim, inadmissível e a gente vê que é de má fé. Porque você era da congregação, já foi lá, sabe como é os nossos cultos, sabe como é a nossa doutrina, e mesmo assim continua pregando essas mentiras, essas coisas aí. Então, não é uma pessoa. Quando é uma pessoa que não conhece a congregação, nunca assistiu os nossos cultos, não conhece a nossa doutrina, aí até a gente até entende, né, um pouco, né, dele estar falando apenas o que os outros estão propagando ou falando. Mas quando é uma pessoa que já saiu do nosso meio e vê como que é a situação lá, e sabe que isso realmente nunca ocorreu,
então ele está agindo de má fé. Então, infelizmente, Carlos Reinaldo, essa sua postura é uma postura não cristã, tá? E você, se você realmente considera-se bom cristão, o seu dever era se retratar por esse vídeo tendencioso, malicioso, né? E além de tudo, né, para não dizer mentiroso, que você fez aí a respeito da congregação, dizendo, acusando, né, a congregação de cometer angiolatria, de adorar anjos. O fato da congregação falar em anjos ou pregar sobre anjos, isso ela está pregando sobre a Bíblia, porque a Bíblia tem mencionado anjos nela. Às vezes, na palavra de Deus, no texto que a gente está lendo, fala sobre anjos, então a gente não temos. Vamos rasgar esses textos da Bíblia? Claro que não. Nós temos que explicar, que pregar, que expor sobre o que o texto está querendo dizer. Mas nós, é claro que o tema central, a centralidade não é anjos e sim Cristo. Cristo é o tema central. Mas isso não significa que a igreja não pode explicar ou falar a respeito de anjos. Se for assim, os teólogos estão cometendo angiolatria, uma vez que existe a angiologia. Já ouviu falar da angiologia, Carlos Reinhardt? É a Eu acho que ciência que não. Eu acho que ele estuda não ouviu sobre falar, não. anjos, tá? Ela estuda sobre anjos. E todo bom teólogo, ou todo bom estudador da Bíblia, ou estudante da Bíblia, ele vai estudar sobre anjos também, vai falar sobre anjos também. Por quê? Porque faz parte da angiologia, que é justamente, faz parte, ou seja, da teologia, da ciência que estuda sobre Deus ou sobre as coisas de Deus. Os anjos faz parte disso aí. Ok, perfeito. Então, Carlos Zainá, como você acabou de ver, o canal Arca CCB está te desafiando mesmo, a você provar essa besteira que você falou no teu canal. Ou você prove, ou você se retrate. Se você não provar e não se retratar, vai ficar mais feio para você, porque o teu murinho vai desmoronar, tá? Que eu acho que você subiu rápido no muro porque você tentou criar um outro murinho aí para ficar em cima dele, mas já já você vai cair dele também, tá bom? Então é isso, meu irmão e minha irmã, estamos encerrando por aqui. Deus abençoe você. Vamos deixar disponível aqui também um link do vídeo em que ele nos desafiou, tá? Até para um debate a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da divindade de ambos, e ele saiu correndo, e como também já está aqui bem explicado, dentro da Bíblia, nunca fora, vocês podem perceber, né? A gente não fala o que acha ou fica inventando coisinhas, não. Então, aqui, quero que vocês analisem. Analise o vídeo lá, vai lá sim, mas vá no comentário, questione isso. Carlos Zainá, novamente, estamos te desafiando. Você vai ter que provar. Se você não provar, então você é obrigado a se retratar. Se não se retratar, aí você vai estar perdendo o teu caráter, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos na santa paz de Deus, e mais uma vez, com o ósculo santo do amor, irmão Beto, saúde da Irmandade, considerações finais. Então, irmãos, é isso aí, né? Como o irmão Marcelo falou, né? Nós queremos agradecer a todos pela atenção, né? E pelo apoio ao canal, né? Pelos comentários, pelos likes, né? E, ou seja, passamos um ano difícil, né? Foi um ano bem de grandes combates, mas nós estamos aqui cheio de vigor de novo, de força de novo, para iniciarmos este ano justamente com todo o gás, né? Justamente combatendo as heresias, né? As falácias, as calúnias dos nossos opositores e daqueles que tentam deturpar o Evangelho de Cristo Jesus, ensinando uma doutrina contrária à do Senhor. Então é isso daí, né? Um abraço para todos, o ósculo santo da caridade para cada um, e compartilhe os nossos vídeos, irmãos.